vamos tratar sobre esse tema que foi bastante comentado nas redes sociais, principalmente no dia de ontem, hoje. Aquilo, né, que se é comentário, a gente traz e debate aqui no Jornal do Meio-Dia. E agradecer a presença do diretor, a gente sempre agradece, que isso fortalece muito a questão da transparência, da comunicação ou não, a comunicação. Isso não é muito comum entre os chapadeiros, a gente elogia os gestores, né? Sim. Quando estão com a gente nos dias seguintes, porque nem tudo são flores. E é importante esclarecer alguns fatos. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente no programa de hoje. Obrigado, Neres. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse programa que tem uma audiência fantástica aqui na Chapada, para poder esclarecer algumas coisas que saíram aí na rede social, tá? Muito bem, eu vou começar aqui com essa nota de repúdio, até para aqueles que estão em casa acompanhando a gente pelo rádio e às vezes não têm conhecimento, e aí você, se possível for, vai respondendo em cima da nota e de alguns questionamentos, de alguns seguidores aqui da página, dando nome à página, que é parceira da gente. O dono da página, você não sabe quem é, como eu também não sei, mas a gente sempre tem conversado através da rede social. Seabra da Depressão, tá? Nota de repúdio feito por nossa página sobre o Hospital Regional da Chapada. Nós, cidadãos da região, expressamos nossa profunda insatisfação com a persistente demora nos atendimentos do Hospital Regional da Chapada. A situação onde pacientes aguardam horas para receber cuidados é inaceitável e compromete gravemente a qualidade do serviço de saúde. Exigimos uma revisão imediata dos procedimentos internos para garantir que os pacientes sejam atendidos de forma eficiente e no melhor tempo possível. A demora atual não apenas causa desconforto, mas também coloca em risco a saúde e o bem-estar daqueles que buscam assistência médica urgente. É imperativo que as autoridades competentes intervenham e implementem medidas corretivas para melhorar significativamente a eficiência do atendimento do Hospital Regional da Chapada. A saúde e a vida dos cidadãos não podem ser comprometidas por atrasos que poderiam ser evitados. Fazemos esta nota como um apelo urgente por mudanças efetivas e imediatas no sistema de atendimento do hospital, visando proporcionar à comunidade um serviço de saúde digno e eficaz. Aí a gente tem outras falas aqui também, tá ali no canal, e eu vou estar lendo para você e Carlos aí vai anotando. Atendimento mais que demorado já vi, né? A Misaela Araújo, imagino eu. O Marcos Batista, ele fala, nessa briga política quem sofre é o povo. Lembra ele aí quantos votos ele teve em Seabra, não sei que recado tá mandando. O Marlan, e o cuidado com os pacientes ao dar entrada no hospital regional. Teve outro aqui que disse também não concorda. O Ruane disse não concordo. O hospital é maravilhoso e o atendimento é feito de acordo com a classificação dos pacientes. Vamos lembrar que é um hospital geral que atende muitos municípios, ou seja, a demanda é enorme. Já me salvou inúmeras vezes. Se não fosse esse hospital, eu já teria ido a óbito. Tem todo o meu respeito. Aí tem outra pessoa aqui também reclamando das ruas da cidade, né? Tem aqui também um comentário de uma paciente, a Cruz Meiriane, né? Eu tô lendo o nome porque tá disponível na rede social. Ontem à noite fui acompanhar alguém para o atendimento. Tinha uma pessoa na nossa frente e aguardamos quase 2 horas para ser chamado. Sem contar o atendimento péssimo da secretária na área de emergência. Está atendendo o paciente forçada? Não temos culpa se está ruim ou não está recebendo. Cadê o pacto feito pela formatura, pela faculdade de enfermagem? Então, eu vou ao primeiro questionamento aqui em cima dessa nota, vou deixar o professor à vontade também. Essa pessoa aqui, ela disse que teve no hospital, não sei se foi ontem ou anteontem, né? E teve um atendimento com uma demora de mais de 2 horas. Estou vendo que em cima de alguns comentários existe realmente algumas demoras. Mas eu vou. Primeiro ponto, explicação nessa questão das demoras, porque tem pacientes falando, se estão falando é porque deve acontecer o fato. E também a questão, já que ela colocou aqui, sobre a questão do salário, né, dos funcionários, se estão em dia ou não, para a gente entender essa reclamação. E mais uma vez, claro, isso é transparência. A gente agradece a sua presença aqui no nosso jornal, Carlos. Vamos lá, Neres. Primeira coisa que a gente gostaria de deixar bem claro para a sociedade é que a FaboMed, ela não deve absolutamente nada a nenhum colaborador. Isso pode ser averiguado por vocês de forma in loco e direta com os próprios colaboradores.
Então nós não temos nenhuma deficiência no sentido de falta de pagamento. É importante informar aos usuários que a emergência do Hospital Regional da Chapada, ela atende uma classificação de risco do Ministério da Saúde, que é feito da seguinte forma: paciente na condição vermelha. Esse paciente ele tem que ser atendido de forma imediata. Ele entra pelo lado da emergência, ele não passa na recepção e nós temos uma área específica para esse recebimento. Nós temos os pacientes amarelos, que são pacientes que podem ser atendidos até 60 minutos. Isso é uma preconização do Ministério da Saúde, não é de Carlos, não é do hospital. Pacientes na característica da classificação de risco verde, esses pacientes podem ser atendidos até 120 minutos a partir do momento de entrada na unidade. E temos também o azul, que temos uma preconização do Ministério de até 240 minutos para atendimento. Então a gente entende que, na verdade, o número cronológico do atendimento da emergência ele não pode ser atendido. O atendimento ele é feito de acordo com a classificação de risco do cliente. Se ele chegou vermelho, tem que ser de forma imediata. Como eu falei, se ele for amarelo, tem esse tempo verde e azul. Eu aí tirei no sistema, me causou um pouco de espanto essa situação, e fui no sistema e tirei um relatório que eu vou até disponibilizar para vocês aqui da imprensa. Lembrando que esse relatório ele é tirado do sistema e que o tempo ele é contado a partir do momento que o profissional acessa o sistema daquele colaborador, ou daquele colaborador, daquele cliente, tá? E nós temos aqui uma lista de pacientes que eu tirei de 17/12 até 17 de janeiro no item vermelho. Ou seja, esse paciente ele tem que ser atendido de forma imediata. Na hora. Na hora. E o paciente que levou mais tempo para ser atendido foi o paciente MMO. Esse paciente levou 2 minutos e 51 minutos para ser atendido. Isso do vermelho. Isso no vermelho. Está aqui e você pode ter acesso a essa informação. Tá aí. Aí nós tiramos agora o amarelo, que é um paciente menos grave do que o vermelho. Correto. Gente, só um pouquinho, Carlos. Só lembrando que isso aqui são dados, tá, gente? É importante o senhor e a senhora que está em casa, está acompanhando a gente, né? Caso queira também, pode nos trazer até o nome do seu paciente, né? Que a gente faz questão, olha, não, essa não é a realidade que aconteceu com meu esposo, comigo. Tem uma contestação desses dados, você tá nos procurando até para verificar no relatório, como o Nerisvaldo colocou. Para a gente cruzar essas informações. São dados técnicos, são dados extremamente importantes, porque ajuda nesse processo de transparência, certo? Caso algum ouvinte tenha alguma insatisfação nesse sentido, eu acredito que esse documento vai estar à disposição para a gente estar fazendo essa análise aí, comparando as informações. Agora, não confunda, tá? As cores. A gente trouxe aqui, as cores são importantíssimas. Eu acho que a fala de Carlos é extremamente importante, porque ele começa de maneira bem didática, esclarecendo a questão das cores. E muitas pessoas ainda fazem confusão ou não conseguiram compreender como é que funciona essa questão das cores. Eu ainda não tive a oportunidade, espero não ter, de entrar necessariamente no regional, mas eu acredito que na entrada do hospital, Carlos, pode até me corrigir se eu estiver errado, tem algum cartaz, algum banner bem claro, especificando de maneira como é que funciona essa questão das cores, porque eu acho que o pressuposto desse debate, dessa discussão, começa do entendimento dessas cores. Pois não, Carlos. Perfeito, isso está lá na emergência, inclusive bem amplo toda essa situação, quem é vermelho, quem é amarelo, quem é verde ou azul. Bom, aí nós tiramos agora o tempo de espera dos pacientes com classificação amarela. Esses pacientes, conforme a classificação de risco do Ministério da Saúde, eles podem ser atendidos no tempo máximo de 60 minutos. 1 hora. 1 hora. E o paciente que levou mais tempo foi NRS. Ele teve 35 minutos e 50 para atendimento. Lembrando que tudo aqui está na ordem cronológica de tempo, eu tirei desta forma. Então o primeiro paciente é que levou mais tempo, o segundo um pouco menor, até o último não está em ordem alfabética, está em sim em tempo cronológico de atendimento. Está aí, 60 minutos. Muito bem, de 60 minutos. Gente, isso aqui é sério, viu? Mas vamos lá. Vamos lá. Aí tirei também da classificação verde. Classificação verde, segundo o Ministério da Saúde, ele pode ser atendido até 120 minutos. 2 horas. 2 horas. E a paciente que levou mais tempo foi a paciente EAJ. Levou 41 minutos e 36. Aqui. Gente, preste atenção na sua pulseira, tá? Na pulseira do seu paciente, do seu ente. Isso é fundamental. A gente está aqui com o verde. Paramos no verde, Carlos. Verde. E agora o azul, que pode ser até 240 minutos o tempo de atendimento. 4 horas. 4 horas. E o paciente que levou mais tempo na categoria azul foi a paciente CBDS.
essa paciente levou 42 minutos e 54 segundos. Então eu não consigo entender onde é que está a demora. Peraí, eu que não vou conseguir agora. A gente tem uma reclamação de uma pessoa que está lá no canal. Sim. Isso. E ela disse que ontem à noite fui acompanhar alguém para o atendimento. Tinha uma pessoa na nossa frente e aguardamos quase 2 horas. Aí precisa entender qual foi a classificação, qual é a classificação a qual de risco dela? O paciente dela que ela estava acompanhando foi classificado. Qual é a cor? Mas e a partir dessa informação a gente consegue acessar até os relatórios. Então, esse dado aqui, não, mas o que me assusta é isso. Aqui a não urgente, que seria azul na classificação, passe para mim novamente o tempo máximo de espera. 42 minutos e 54 segundos. Tem desencontro, professor. Tem desencontro. Está aqui. E eu não consigo manipular esses dados. Lembrando que esses dados são do sistema, que eles são. O sistema ele é startado no momento que o profissional atende o paciente. Carlos, quando ele clica no próprio sistema e abre, ele começa a contar. Quem tem acesso propriamente a essas informações? Qualquer paciente? É uma documentação de acesso público ou só os profissionais da saúde e você na condição de diretor? Ou nesse caso a gente como imprensa, né? Não, isso. Na verdade isso é um sistema nosso interno. É um sistema fechado. Mas que a gente pode disponibilizar. Agora, o que mais me impressiona, Neres, é que uma pessoa ficar 2 horas, como relatado aí na emergência, e não procura o diretor para questionar. É um negócio meio complicado. Porque 2 horas, não é isso? Extrapola qualquer cor das pessoal estão postas aqui, conforme os relatórios. Assim, não quer dizer que em outros casos já esperaram mais tempo. O que você está trazendo aqui, este fato agora, para esses últimos meses, isso não aconteceu. De 17/12 a 17/1, que é o período que eu tirei o relatório, não tem essa situação. Seria interessante, no caso, é porque a gente não pode externar nomes, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, elas não permite que a gente faça isso. Mas vocês estão aí com a lista. Você vai chamar o cara, ver o nome de todos os pacientes aí e ver o tempo realmente que foi feito. O que mais impressiona também, que a gente vai ter problema, né? Não tem como não ter problemas. Nós fizemos 8.300 cirurgias o ano passado. Nós temos por mês 3.400 procedimentos todos os meses, em média. Nós atendemos a mais de 1.200 pessoas por mês dentro daquela unidade. Problemas vão existir. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso possa ocorrer. O que incomoda um pouco são as notícias dadas por comunicadores a ermo, sem nenhum tipo de prova que chegue a esse tipo de conclusão. E aí parece pra gente, num pouco tempo que a gente mora aqui em Ceabra, que tem até um cunho político envolvido nessa situação. E isso nos preocupa, porque nós somos um cargo técnico, nós estamos aqui para atender a todos, independente de partido político. Eu não levo em consideração se ele é a favor, se ele é contra, nada disso. Mas esse tipo de informação, depois que a gente foi consultar lá o site, tem coisas que nos levam a crer que possa ter um cunho político envolvido nisso aí. Para você ter uma ideia, nós temos lá uma pesquisa de satisfação que fica na emergência do lado da recepção, que ela é online. Você clica, coloca no QR Code aqui e você pode fazer o questionamento que você quiser. Por que eu criei isso? Porque às vezes a pessoa está com vontade de reclamar de um profissional, quando ele pega um formulário para fazer dentro da unidade, ele fica inibido. Coagido. Então, desta forma aqui, ele vai fazer a queixa dele onde ele achar que deve. Ele pode ser dentro do hospital, pode ser fora do hospital, pode ser onde ele achar que deve. Então a gente utiliza isso aí justamente para ter na íntegra o que realmente os pacientes estão sentindo. Aí eu vou lá e puxo no último mês. Nós tivemos alguns formulários preenchidos onde 96% indicam o hospital. 2% não indica e 2% não quis opinar. Desses que participaram. Então, desse período. É um ponto importante a gente trazer também para o senhor e a senhora que está em casa, para também participar, né? Fica o QR Code ali do lado, né? Então você que passe por essa situação, que haja necessidade, vou até mostrar na tela aqui, ó. Fica um cartaz como esse ali, né? Então um cartaz como esse está ali no hospital, tá? Você pode olhar, e para que participe, que isso é importante. Porque, às vezes, pelo que eu estou percebendo aqui, tem informação que acaba não chegando na diretoria. Correto. Né? É o que eu estou percebendo, né? É o que parece. Né? Tem informação que acaba não chegando à diretoria. Então, é importante você que tem o seu ente querido, né, para ser atendido pelo hospital, dê o retorno, o feedback. Né? Ao invés de reclamar ali na recepção,
traz o retorno para a gente estar acompanhando. E nesse caso aqui, envolvendo essa paciente, exclusivamente essa paciente, eu vou fazer questão de entrar em contato hoje, até para entender, né, o fato, qual é a situação, qual foi a situação, para tentar compreender que, segundo seus dados aqui, nesse último mês, né? 17/12 até 17/1. Nesses últimos 30 dias, você não teve esse atendimento, segundo o que Carlos está falando, segundo os dados apresentados, segundo a diretoria do hospital, não teve toda essa demora. Pois não, professor? É isso, Nesvaldo. Eu acredito que eu estou contemplado com os esclarecimentos, mas de modo geral, eu acho que a sociedade precisa sempre estar buscando se informar como é que funciona. Eu acredito que tudo tem métodos, tudo tem orientações, para muitas vezes não ter esse ruído de comunicação. E eu acredito que tudo aquilo que extrapola necessariamente a ordem geral estar levando ao responsável, nesse caso Carlos, que está à frente da instituição. E eu acredito, como você bem colocou, Nesvaldo, que muitas informações talvez não chegue até Carlos. Eu acredito que ele é de fácil acesso nesse sentido. Eu acredito que ele vai estar aberto a estar ouvindo a população quando tiver esse desencontro de informações, ou até mesmo quando extrapolar o que diz o regulamento do ponto de vista mesmo dessa questão do ordenamento do atendimento a partir das cores. Ou é importante, de uma certa forma, essa comunicação e a sociedade se atentar. É claro, eu não estou dizendo necessariamente que o hospital funciona 100%. Eu acredito que nem o próprio Carlos irá afirmar isso, porque é uma instituição que atende ao público, não tem uma demanda que corresponde não só a Ceabra, mas a todo o território da Chapada Diamantina, ou até mesmo de fora, a partir das regulações, certo? Ou é importante ter essa cautela e saber prezar pela instituição pública. Eu tive no hospital, eu nem comentei com o Carlos, na época, nem eu procurei, a gente conversou no final, já faltando uns 2 dias para a liberação desse paciente, acompanhando um tio meu, fiquei lá por 30 dias. Na realidade, ficamos ali por uns 24, o filho chegou, que é um primo. E aí eu fiz questão de nem entrar em contato com ninguém já para sentir, né, como é que é a questão do ambiente. Eu tenho um elogio a fazer, Carlos, quero aproveitar até você aqui, e tenho também uma indagação, né? Acho que a maioria das pessoas que estavam pelo menos ali como eu estava, e ali eu fiquei bem à vontade mesmo, porque Sim. A maioria... Muitos conhecem a gente porque está acompanhando na rede social, né? Então, Nerisvaldo tal, mas eu fiz questão de ficar ali como todo mundo. E eu senti o ponto de parabenizar o trabalho dos enfermeiros, porque os enfermeiros trabalham demais, professor. Se dedicam muito. E acho que se dedicam até demais da conta, até além do que deveria se dedicar. E eu senti, né, desse período que eu tive lá, e acho que até a oportunidade é o sentimento de alguém que acompanhou um paciente lá, acho que é o momento até de você se explicar ou não, ou orientar, ou falar o que é que deve estar acontecendo. Eu senti a necessidade de mais médicos. Eu vi muitos enfermeiros, assim, imagino que até deve estressar, porque fazem muitas vezes o papel que seria do médico estar fazendo, né, em alguns atendimentos, então, registrar, né, aqui, parabenizar os enfermeiros ali do hospital, tanto os enfermeiros como os técnicos, claro que deve ter suas exceções, tem alguns... poucos, eu posso lhe dizer uma só pessoa, que eu não vou aqui falar, que eu senti que não tinha um sorriso, e ali, professor, o sorriso faz diferença. Quem Muito. Gosta da profissão, né, para quem é profissional no hospital, uma coisa é a maternidade, que é onde nasce, mas no hospital muitos morrem, né? E ali é um ambiente, para você que é profissional, aqui no hospital, que recebe as pessoas com um sorriso no rosto, faz muita diferença, porque lá eu tive... E o sorriso que eu recebi, e o que os pacientes que estavam ali do lado, senhor não sei quem, como é que tá tal pessoa, isso faz uma diferença absurda. E a gente sabe que isso também não é fácil, tá? É uma profissão que não é fácil. Não é. Porque as mulheres ali atendem, têm seus problemas em casa, os homens também têm, sem contar as questões hormonais, que nem todo dia você está sorrindo, né? Porque se tem suas questões hormonais. E eu acho incrível, assim, o atendimento, pelo menos das enfermeiras ali. Eu tive uma que eu percebi que não chega sorrindo. E aí a gente imagina, será que está na profissão certa? Né? Será se realmente aqui é o seu lugar? Então, o sorriso, tá? Eu sei que isso vai chegar nos enfermeiros, nos técnicos. O sorriso faz muita diferença. E eu percebia isso como eu fiquei bastante tempo ali, muitas noites, eu percebi o quanto essa atenção,
ainda mais para essas pessoas simples, né, que tem vergonha de fazer uma pergunta, que não sabem como perguntar, né, que às vezes até para falar se acanha, porque tem medo, e faz diferença sim esse atendimento. Então, aos enfermeiros, aos técnicos, eu deixo aqui os parabéns pelo trabalho, pelo menos aquilo que eu vi, né? Claro que não foi 100%, porque eu estou falando aqui que teve uma pessoa, pelo menos naquele momento ali, que eu vi que não sorria para ninguém. Mas pode ser o jeito dela e pode estar na profissão errada, porque essa profissão exige, não é fácil, exige o sorriso no rosto, e a gente sabe que não é fácil. Agora, eu senti falta de mais médicos no período que lá eu tive, né? Então, por isso eu senti o trabalho sobrecarregado dos enfermeiros. Eu senti que os enfermeiros técnicos, né, bem sobrecarregados, e eu senti falta de médico, que o médico é mais ou menos no momento ali para você perguntar. O que é que pode falar para a gente nessa questão? Que eu senti mesmo, eu estou como cidadão, né, como um cliente, assim como você fala, né, ali do hospital, eu senti mais a falta dos profissionais médicos ali. O que é que acontece? Vamos lá. Primeiro, a humanização no atendimento é uma doutrina que a Famamed adota em todas as suas unidades. A gente precisa de ser humano. A gente precisa de ser o ponto de equilíbrio. As pessoas que procuram o nosocômio, eles não procuram lá para um lazer. Eles procuram porque estão com algum problema de saúde ou algum ente querido está com problema de saúde. Então, o desequilíbrio emocional, ele é muito natural acontecer em todos os clientes e também nos seus acompanhantes. Todos não, mas na grande maioria. Então, as pessoas, elas têm que ser humanas. Elas têm a obrigação delas serem isso. Com relação a essa enfermeira, a gente tem que ver depois quem é para a gente reorientar, tá? Porque eu acho que é de suma importância esse bem-estar causado no ato do atendimento assistencial. Com relação à questão dos médicos, nós temos em torno de 78 médicos no complexo. Nós não temos uma quantidade insuficiente. O problema é que, às vezes, quando lota nele, nós temos um médico para poder passar todas as enfermarias. No caso, que o senhor está na ala B ou A, seu tio? Está na ala B. Ala B. Ala B é a ala cirúrgica. É a ala... Não, então não está na ala A. Ala A, que é a área clínica, pediátrica e psiquiátrica. Isso. Então, essa ala, existe uma pessoa, que normalmente é o Dr. Rafael, e tem outras pessoas também que passam todos os leitos. Às vezes a demora é quando o hospital está lotado. Aí nós temos essa dificuldade. Que é muito comum também, tá cheio o hospital. Outra indagação que eu ia me esquecendo. Um hospital que só anda cheio. Mas vamos primeiro para essa questão dos médicos e por que o hospital só tá cheio. Tá. Então, na verdade, o que é que acontece? Aí o doutor vai fazer aquela consulta no leito. A depender da criticidade do paciente, a consulta ela é mais rápida ou mais morosa. Sim. Porque uma criticidade maior, o paciente tem mais dúvidas e a obrigação do médico é tirar todas as dúvidas. Ele só pode sair do leito, daquela consulta que é feita no leito, após o paciente entender que todas as dúvidas deles foram tiradas. Isso aconteceu, as dúvidas foram tiradas. Então ele precisa, às vezes, de um tempo maior. Dependendo da criticidade do paciente, demora um pouco mais. Mas o quantitativo nós temos. E, normalmente, a gente tem tido alguma queixa ou outra na demora da passagem, justamente quando o hospital está superlotado. Só para vocês terem uma ideia, para que a sociedade entenda, a gente trabalha, às vezes, com mais de 100% de lotação, cara. E por que isso acontece? Sendo que nem todo mundo é aqui da Chapada. São demandas que aparecem na emergência, são demandas que são encaminhadas pela central de regulação e que a gente não pode negar o atendimento. Então a gente precisa de admitir esses pacientes. Para você ter uma ideia, na sala vermelha, que é justamente essa sala aí da emergência que está sendo mais questionada, onde o atendimento, segundo o Ministério da Saúde, tem que ser imediato, nós temos 2 leitos contratados. Já chegamos a ter 9 pacientes internados na sala vermelha. Lembrando que a UTI são 10 leitos. Como sala vermelha, o leito pode ser comparado, não é igual, mas ele pode ser comparado a um leito de criticidade de UTI. Eu estou te falando que eu tenho 12 leitos e que tive até 19 pacientes de UTI internados na unidade. E são pacientes de alta complexidade. São pacientes que o médico da emergência ele precisa de um tempo maior para poder estar ao lado do paciente, para poder não deixar o paciente descompensar e outras coisas mais. Então, assim, o que é importante que a sociedade saiba, que pelo fato de Carlos ter chegado primeiro do que Nerisvaldo na emergência, não quer dizer que Carlos vai ser atendido primeiro que Nerisvaldo. Carlos pode ter sido classificado como verde e Nerisvaldo como vermelho. Então, Nerisvaldo vai ter que entrar na frente. Não é a cronologia de chegada que faz o atendimento emergencial, e sim o que está constando nas cores da classificação de risco. É por isso que é importante ter bastante atenção às cores. As cores.
São determinantes. Ele passa na triagem, né, que é uma salinha que fica ao lado da recepção, onde o profissional de saúde vai classificar aquela situação. Correto. A partir desta classificação, se chega a esses momentos que nós passamos para você, que nós temos essas horas para poder atender. E até o momento, pelo menos nessa lista que eu te entreguei, eu não vi nenhuma discrepância. Pode ter existido, mas não tenha dúvida. Claro que pode. Como eu falei, nós atendemos aqui, são 3.400 procedimentos em média por mês. São mais de 1.200 pessoas passando naquela unidade. Lógico que a gente pode ter problema, não tenha nenhuma dúvida disso. Mas o que eu estou querendo que a sociedade entenda é que a cronologia não quer dizer na emergência o atendimento. O que faz o atendimento emergencial, dentro da emergência, eu estou sendo redundante, é a classificação de risco. Eu estou com uma ouvinte aqui, eu quero até que você explica para a gente como é que funciona para falar com o diretor. Você falou, não, me procura, eu estou lá à disposição, você sempre quando vem aqui fala, me procura. Estou com uma ouvinte aqui, claro que eu não vou ler o texto da forma que ela nos enviou, porque tem a emoção relacionada aqui, a Rosa Leandro, e ela falou, eu deveria ter procurado a rádio antes, porque eu tentei falar contigo, Carlos, e acabei não conseguindo. Claro que é uma questão específica, e aí teria que ter o nome do paciente, o fato que aconteceu para a gente. Mas, assim, até exemplo para que outros casos, né, as pessoas que te procurarem, né, que houver a necessidade de falar com o diretor, possam entender de que forma é que consegue falar com você. Ela disse que tentou falar contigo e não conseguiu. Acho que o pessoal, ela já deu até a resposta, disse que você estava numa reunião, mas que ela tentou aí falar contigo e não teve possibilidade. De que forma é que consegue falar contigo? Se não conseguir falar de manhã, consegue falar à tarde? Como é que funciona isso? O diretor tem uma escala necessariamente de atendimento ao isso, público você tá ali dentro do hospital. Quais pra... são os seus horários? Eu acho que mais propriamente essa agenda perfeito, mesmo. Professor. Até para esse negócio, esse horário eu não estarei em reunião, né? Para a gente ficar mais fácil. Isso. Vamos lá. A demanda de uma unidade hospitalar ela é bastante dinâmica, tá? E assim, a nossa agenda ela depende muito do dia. O primeiro momento, se for um paciente internado, é só conversar com a enfermeira ou com o assistente social, não vai ter problema nenhum levar na minha sala. E mesmo se a assistente social ou a enfermeira não puder, ela mesmo dentro da unidade pode procurar onde é a sala do diretor, que minha sala nem fechar eu fecho, é aberto o dia todo e qualquer pessoa pode me procurar. Se for pacientes externos, pacientes que não estão internados, nós temos aí a entrada teria que ser feita através do agente de portaria. Você pode chegar com qualquer agente de portaria lá, eu quero conversar com o diretor Carlos, ele vai me comunicar a situação e eu vou mandar entrar, como todos até o momento entraram. Então, assim, essa facilidade no atendimento, eu acho que é uma obrigação do diretor estar perto do cliente, que só assim ele consegue visualizar o serviço que ele está fazendo. Tá? E se tiver alguma dificuldade, procura a gente de portaria, pode ir lá me procurar sem problema nenhum. Eu estou de segunda a sexta-feira dentro da unidade, sem problema nenhum, atendo qualquer um, com qualquer tipo de situação, e pode ter certeza que isso é nossa obrigação receber. Nós temos a obrigação de receber a sociedade e ver o caso específico de cada um para poder chegar a dar um retorno para essas pessoas. Patrícia Novaes e Celina Farias, eu dou espaço aí para se tiver com o pessoal no YouTube, mas aproveitando tá aqui, de boa aqui. Né, o pessoal que está participando, a gente vai aqui aproveitando a oportunidade de você estar aqui com Correto. a gente. Ela diz que pulseira, não tem pulseira, mas não informa a classificação, não tem mais pulseiras. Patrícia e Celina Farias, está faltando pulseiras no hospital, Carlos? Não. A pulseira, na verdade, ela é colocada no momento que o paciente adentra a unidade, tá? A identificação do paciente. Mas a classificação no ato da consulta, a enfermeira que faz esse tipo de classificação, ele é informado ao paciente qual é a cor da classificação de risco, tá certo? Mas a identificação ela só é feita no momento que o paciente adentra a unidade. No domingo, tô aproveitando aqui, viu, povo? Vocês estão falando aqui, tô aproveitando que ele tá aqui, né? Domingo fui lá no regional às 16 horas e saí de lá às 19 horas. Domingo. Fui atendida pelo médico e me falou que era para fazer um curativo. Eu não aguentei mais esperar e fui embora porque as técnicas estavam na sala vermelha e iria demorar mais, segundo a assistente social. A Patrícia Novaes trazendo o exemplo aqui do último domingo. Acho que como está recente, pois não. É isso, a questão da classificação de risco, né? Se tem paciente na sala vermelha, a equipe tem que estar na sala vermelha, porque se não for feito dessa forma, essa possibilidade de óbito é muito grande. Então, nesse caso, você quer dizer que estavam ocupados. E esse atraso é normal quando a sala vermelha... Aí sai um pouco do controle, só para... Aí sai um pouco do controle porque eu preciso de priorizar aqueles pacientes que estão no estado vermelho, tá?
Deixa eu ver se tem mais. Professor, tem alguma coisa? Que é a hora que eu tô aproveitando aqui. Gente, ó, esse material vai ser reproduzido na sexta, tá? Então, para quem estiver ouvindo a gente na sexta-feira, hoje é quinta, é ao vivo. Mas para quem estiver ouvindo a gente na sexta, não adianta mandar mensagem. Pode até mandar, que assim eu entro em contato com o Carlos no particular e a gente vai... Essa questão do cruzamento dos dados eu acho importante. Importantíssimo. Tá? Isso aqui é fundamental. É fundamental. E a gente está aqui valorizando você que está em casa, a gente está aqui valorizando você que fez as reclamações e há necessidade da gente cruzar, porque a gente está tendo a oportunidade de receber o diretor, ele poderia muito bem não estar aqui. Correto. Fazer uma nota e soltar. Uma nota fria. É simples, era simples, fazer uma nota fria e soltar, mas não, ele pessoalmente está aqui com a gente. E assim, quem estiver acompanhando a gente na sexta, infelizmente não vai dar para eu estar aqui fazendo as perguntas e jogando no colo dele, mas assim que possível. Agora, isso aqui, ó, que é o cruzamento das informações, é fundamental. Correto. Se no seu caso, olha, a minha pulseira está aqui, Nerisvaldo, a minha pulseira foi a verde, e meu tempo ultrapassou, isso é que ele disse. Passa o nome do seu paciente, tá? Que aí entre a gente, vamos receber esse nome, vamos sentar com o diretor para entender o que é que está acontecendo, até para aprofundar mais. Isso. E buscar entender que o diretor também tem que aprofundar e entender o que está acontecendo ali na área, né, ao qual ele comanda, porque ele trouxe os dados aqui e a gente precisa fazer esse cruzamento de dados. Então é importante o senhor e a senhora que está assistindo, agora preste atenção nas cores da pulseira, porque assim a gente vai estar reclamando de algo. A pulseira é fundamental: vermelha, amarela, verde e azul, tá? Preste atenção na pulseira e no seu tempo, porque senão as reclamações aqui acabam não... Diretor, uma pergunta aqui um pouco óbvia, mas importante: se quem faz essa classificação pode se equivocar e o paciente tem direito de discordar, caso ele discorde da classificação a qual foi dada, ele procura quem dentro da instituição? Bem, na verdade essas pessoas que fazem essas classificações de risco são profissionais da área, tá? São enfermeiros que são treinados e têm total capacidade para poder chegar a esse discernimento. Se o cidadão não concordar, é um direito que todos têm. Correto. Mas aí eu precisaria de ter o embasamento técnico do cidadão, por que ele não está concordando. Não é simplesmente dizer eu não concordo. O que é ser técnico, embasamento técnico? Você tem que ter o conhecimento para poder... falar se sim ou não. Uma segunda opinião. Então teria que ter sido um segundo profissional ali para vir diferente. Essa que seria a questão técnica. Perfeito. Seria que ser um outro profissional da saúde, de conhecimento dele, ou ele mesmo, se ele for profissional da saúde, eu acho que ele já pode ter esse discernimento. Porque eu acredito que essa situação deve ser bem comum também, essa questão de muitos pacientes discordarem ali da classificação a qual é dada, por mais que essa classificação, como você bem disse, venha de profissionais da área, treinados ali para estarem fazendo aquele trabalho. Essa questão de quando não der a pulseira, a Patrícia ela falou que não foi me dado nenhuma pulseira. Aí já há a possibilidade da pessoa, cadê o QR Code? Já ir fazer a reclamação lá no QR Code, né, cara? Pode, aí você vai ter que sentar com um profissional que estava lá atendendo. Por quê? Que não foi encaminhada a pulseira, só para completar aquela... Não foi me dada nenhuma pulseira, nem me informar a classificação de risco. Mas ela completa, não, o atendimento dos profissionais lá são bons. Ela está aqui falando com todas essas questões. Isso. Ela está elogiando aqui o atendimento dos profissionais. Na verdade, é importante informar que a pulseira ela é colocada no ato que o paciente adentra na unidade. Entrou, é colocada uma pulseira. É colocada a pulseira de identificação, tá certo? Se esse paciente for internado, esse paciente vai ser identificado e na emergência também. A pulseira ela não tem uma cor amarela, verde, vermelha. Ela é uma pulseira branca de um normal. No ato do atendimento é que o profissional ele tem que informar qual é a classificação dele. Que é após a triagem. É na triagem. Na triagem. Na triagem. A classificação de risco ela é feita na triagem, tá? E depois que é feita a triagem é que ele vai para o consultório médico. Mas aí já vai classificado. Se é verde, se é amarelo, se é... Mas você... então depois disso é que você tem a noção da cor da pulseira. Cor, isso. A cor não é de imediato. Não. É importante a gente lembrar. Mais alguma coisa aí, professor? Contemplado. Aqui também o pessoal, gente, tem que aproveitar esses momentos, é como a gente recebe gestor, né? Correto. Vem prefeito de Novo Horizonte, de Ceabra, aproveita que a hora é agora, pra gente tá indagando aqui. Carlos, quero te agradecer mais uma vez a participação.
Agradecer também esse feedback, da oportunidade da gente estar cruzando as informações, né, para não ficar só no dito pelo não dito. Isso, e não cair nas narrativas e não deixar que as questões políticas interfiram as questões técnicas administrativas, porque isso termina prejudicando um serviço de excelência tão importante como é a questão da saúde pública. Muito bem, tá aí. Então, vou ficar com esse material, não é isso? Eu posso? Pode sim. Então, vou ficar com esse material. Pois não, cara. Eu só queria fechar aí e informar a sociedade que, assim, problemas são possíveis de ter. Nós estamos lá para resolvê-los, tá? E podem me procurar, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. Acho que quem até hoje me procurou não pode questionar que eu não recebi, porque eu não deixo de receber ninguém. Todas as pessoas que chegam lá são atendidas e são recebidas de forma mais humana possível, pelo menos é o que eu tento fazer todos os dias. Então é importante também, aproveitando essa sua fala aí, Neres, que nós vamos entrar agora em um período aí de eleição municipal, que as pessoas não confundam as coisas. É importante entender que Carlos e a Fabamed, ela está aqui para trabalhar independente de quem seja. Nós já tivemos aqui vários pacientes, que eu não posso citar nomes, de partidos diferentes, de conexões diferentes, e que foram atendidos da mesma forma. É isso que a gente preconiza. A gente não consegue visualizar atendimento a partido político, nem de um lado e nem de outro. Nós estamos aqui para atender a todos, essa é a nossa obrigação como técnico da área, porque saúde é coisa vital e como tal precisa de ser tratado.